Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema super presente, né? A ansiedade. Oi. Pois é. Temos aqui uns trechos de um e-book Principais Transtornos Psíquicos na Contemporaneidade. A ideia é tentar entender como a ansiedade aparece hoje e o que esse material sugere para a gente lidar com ela. Exatamente. A ansiedade em si, bom, todo mundo sente, né? Aquela antecipação de algo, um perigo talvez, é humano. Sim, Mas o ponto-chave que o material levanta é quando isso, sabe, passa do limite. Vira desproporcional, constante, e aí começa a atrapalhar a vida de verdade. Aí já é outra história. certo. Vamos desdobrar isso. O e-book começa diferenciando, né, a ansiedade normal, digamos assim, da patológica. Isso. E diz que vira patológica quando a intensidade ou quanto tempo dura não bate com o estímulo ou com a idade da pessoa e prejudica a vida. Prejudica muito. E tem um dado que, nossa, me chamou muita atenção, que o Brasil, segundo a OMS, está lá no topo do ranking de transtornos de ansiedade. Isso diz muito sobre a gente hoje, né? Demais. É um número pra gente pensar, né? E o material que a gente leu, ele sugere umas conexões com a vida moderna. Tipo o quê? Bom, lembra até do Freud, sabe? Do mal-estar na civilização. Aquela tensão básica entre o que a gente quer e o que a sociedade impõe. Ah, sim. Talvez hoje isso fique mais intenso, com a velocidade da informação, a pressão por ser feliz o tempo todo, ter o corpo perfeito, como um trecho lá sobre imagem corporal comenta. É muita coisa. E essa pressão se manifesta de várias formas, pelo que entendi dos textos. O e-book conecta a ansiedade com outros quadros, né? Sim, várias conexões. Por exemplo, com o sono. Falam da insônia como um sinal importante, Uhum. que pode indicar ou até piorar a ansiedade e a depressão. E achei interessante que a insônia, logo no começo, pode até prever episódios depressivos mais pra frente. É uma relação de mão dupla, muitas vezes. E não para por aí, né? O material também fala bastante das redes sociais. Sim, como isso entra? Olha, descrevem o uso excessivo de um jeito bem forte, quase comparando com dependência química, sabe? Nossa. Podendo levar a ansiedade generalizada, mudanças de humor. A pessoa às vezes prefere as relações virtuais. Parece que o online supre algo que o real não está suprindo, mas aí vira um ciclo, né? Entendi. Um ciclo vicioso. E sobre transtornos alimentares, anorexia, bulimia, Também está conectado, o material liga muito à insatisfação com o corpo, que é super estimulada por aqueles ideais de magreza, né? que a gente vê em todo lugar. Exato. E a ansiedade está ali firme e forte, às vezes com obsessões na anorexia ou mais impulsividade na bulimia. Claro que tem fatores familiares, genéticos também. É complexo. É, não é uma causa só. E o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático? O TEPT é definido ali como um transtorno de ansiedade mesmo, que vem depois de um trauma. A pessoa fica revivendo aquilo, sabe? Tem problemas de memória, dificuldade em regular as emoções. Pesado. Muito. Mas um ponto que achei fascinante no texto é que a maioria das pessoas que passa por um trauma não desenvolve TEPT. Ah, é? Que interessante isso. Sim, mostra como a reação de cada um é diferente, né? A resiliência individual conta muito. Faz todo sentido. E o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo? O toque, bom, o e-book descreve bem, são as obsessões, aqueles pensamentos que invadem a mente e geram muita ansiedade. Tipo medo de contaminação que eles citam. Isso, é um exemplo clássico. E aí vem as compulsões, que são os rituais, as manias, para tentar aliviar aquela ansiedade. Mas isso afeta demais a vida social, a família. Imagino. E por último, eles falam do burnout. Isso, o burnout. Aquele esgotamento total, físico e mental, ligado ao trabalho. Que afeta muito médicos, professores. Exato, profissões com muita demanda, como o texto aponta. Leva à exaustão, a pessoa fica meio distante, cínica em relação ao trabalho, que é a tal da despersonalização, e com aquela sensação de que não está conseguindo fazer nada direito. Dá pra ver que a ansiedade é meio que um fio que passa por muitos desses quadros, né? Com certeza, é um elemento central em muitos deles.
Mas o material não fica só descrevendo o problema, né? Ele também aponta caminhos, soluções. Sim, aponta. Isso é importante. Uma coisa que aparece sempre é buscar ajuda profissional. Fundamental. Ter um diagnóstico correto faz toda a diferença. Aí falam de terapias, mencionam a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Que ajuda a mudar os pensamentos e comportamentos, né? Simplificando. E isso ajuda a reestruturar. E também falam de medicamentos, como os ISRS, que agem nos neurotransmissores, sabe? Para regular o humor. Mencionam isso para TEPT, toque, burnout, sempre com acompanhamento médico, claro. Claro, sempre. E além do tratamento mais formal médico-psicológico, O apoio social é super destacado. A família, os amigos, eles são cruciais. Às vezes, no caso do toque, por exemplo, a família até precisa de orientação para não acabar entrando nos rituais da pessoa, sabe? sim, entenda. E claro, o estilo de vida, coisas que a gente até já sabe, mas o texto reforça. Exercício físico faz bem, libera endorfina, ajuda no estresse do burnout. Movimentar o corpo ajuda a mente. Exato. E ter moderação com a tecnologia que a gente falou antes. Basicamente, é desenvolver ferramentas internas, sabe? Aprender a regular as próprias emoções, criar estratégias para enfrentar as dificuldades. Então, para a gente amarrar o que a gente viu nesse material, a ansiedade hoje é bem complexa, multifacetada, muito ligada ao nosso jeito de viver. Uhum. Mas não é um beco sem saída. Existem formas de entender e de buscar um equilíbrio maior. Exatamente. E eu acho que fica uma pergunta no ar, né? Baseado no que a gente leu. Qual? Nesse mundo que cobra tanto da gente, como é que a gente aprende a separar aquela ansiedade que até impulsiona, que é produtiva, daquela que paralisa? Boa pergunta. E outra, qual o peso que a gente está dando de verdade para o que vem de fora, para as expectativas dos outros e quanto a gente está ouvindo a nossa própria bússola interna de bem-estar? Para a gente pensar, né?